o título dela é Jesus apazigua a tempestade. O versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesta noite, eu entendo dessa palavra que vamos por partes. No versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, aqui está bem claro quem estava guiando os discípulos: Jesus. Quem é que está guiando a sua vida? Jesus. Quem é que está te dando direção? Jesus. Aqui no 23 está bem claro isso. Que quem está levando a sua vida, quem está te conduzindo é Jesus. Quem está te levando para o caminho certo é Jesus. E no 24 diz assim: Eis que no mar se levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Muitas das vezes, não é porque Jesus está no barco que não haverá dificuldade. Não é porque Jesus está na nossa vida que não haverá dificuldades. Haverá sim muitas dificuldades. Muitas. Mesmo com ele no barco. Mas no 24 mesmo ainda diz: Ele, porém, estava dormindo. Ei, nessa palavra aqui ele está dizendo: calma, tenha fé. Tenha fé, calma. O barco estava... Imagina, está uma tempestade, você dentro do barco, e o barco balançando, as águas entrando dentro do barco, o vento balançando o barco, mas lembre-se que a água pode estar entrando dentro do barco, o vento pode estar balançando o barco, mas o barco não afunda. Perceba isso. Você passará dificuldades, mas se você tiver fé em Jesus, Ele vai te levantar, Ele vai te deixar lá em cima. O vento pode soprar, mas o barco não vai afundar. Entenda isso. Entenda isso. Calma, confia nele. Pois aqui mesmo diz: Ele, porém, estava dormindo. Não é porque Jesus está dormindo que Ele vai te abandonar. Não é porque Jesus está dormindo que Ele vai te abandonar, não. Calma. Ei, calma. Pode ficar tranquilo. E no 25 ainda dizendo: E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. Simplesmente, eu entendo que isso aqui, que muitas das vezes só acontece com a gente. A gente se desespera, porque os problemas são tantos, eles começam a entrar no barco, eles começam a entrar na nossa vida, e o vento soprando forte, e a gente entra em desespero, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Começa assim, muitas coisas na sua cabeça, a sua cabeça vai a mil, você fala: Senhor, me salva, eu não aguento mais, é problema aqui, é problema ali, eu não sei mais o que fazer. Mas o 26 diz assim: E ele disse, por que temeis, homem de pouca fé? Por que você está com medo? Jesus pode estar dormindo, mas quem está cuidando da sua vida é Ele. Ele pode estar dormindo, mas Ele ainda está cuidando de você. Você não precisa se desesperar por causa de problemas. Calma! O vento pode estar soprando, mas o barco não vai afundar, porque Ele está no barco. Mesmo dormindo, o barco não vai afundar. Você precisa descansar. Descansar, assim como Jesus, descansa, confia, tenha fé. E ainda no 26 diz assim: E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Simples.
Fica calmo, Jesus está no controle da sua vida. Ele vai acabar com esse vento que sopra tanto, com esse mar que tanto te aflige. Calma, mas você precisa ter fé nele. Tenha fé. Não precisa temer. Essa dificuldade é passageira, assim como a tempestade. Assim como a tempestade é passageira, as dificuldades também são. Elas vão passar, mas você precisa ter fé e confiar. E descansar, acima de tudo. E ainda diz, e seguiu-se uma grande bonança. E no 27, e aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar lhe obedecem. Você não precisa ficar desesperado. Pois o seu problema, não importa o tamanho do seu problema, não importa quantos problemas você tenha, esses problemas, ele pode fazer sumir assim. Mas você precisa confiar, como eu acabei de falar, ter fé e descansar. Amém? E espero que vocês possam ficar com essa palavra nesta noite. E Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.